Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãos muçulmanos, com seguidores de nossa página. Nós agradecemos a Allah para a nema de Islã e também não raça para o querido profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós estamos de volta no programa Domingo de História. Hoje nós temos o segundo episódio de História do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se você fica lembrado, no primeiro episódio, nós falamos de surgimento de Ibrahim na casa sagrada de Deus, que Kaaba, que é a atual Meca, que se minjar que está falando Hajara junto com seu filho que está falando Ismail, alayhi salatu wassalam. Então fica se minjar lá que Ismail, que Hajara com seu filho Ismail e riba para Iraque. Então assim que Hajara fica lá que se Ismail fica lá que se mame junto Ibrahim ada bimba de vez em quando bindubeles e assim que Kirsila to que fica de casa naqui tribo e casa dentro deles minjar árabe. Dia se papai vim visitar e cheguei hoje Ismail a casa que lá vai montar eu ia se minjar puntal e falar assim a mim minjar fulano e falar boome falar ele sai vamos que para nós que não sobreviver e falar como que bota sobreviver e falar realmente coisas caçando nada direito coisas cana bate bem não percebi e falar lá e falar bom se boome bem outra falar a mim fala Petro que a batente ele se porta já falar está bem logo Ibrahim vai Ismail bem porque que Ismail bem chega hoje assim minjar e falar outro mantenha e falar ninguém cabinha atrás e falar assim homem grande belli minjar que se boa como que ele era se pape e falar ali puntare bo contar como busai e falar que fala e que falou nada de acerca de mim que aconselhou e falar assim e falar como pão falou como para outro que batente ele porta Ismail logo percebi que esse pape me se falar e falar minjar assim como e falar que ele é pape e na aconselham pense para que bo o líder tem algo errado que eu ia na bo que gosta ele profeta de Deus anda e larga minjar assim que não é beneficiário na história e de como minjar por mais que o homem ou por mais que a dificuldade de vida na sua tabosa o homem e bom por ser bocado discreto naquela situação para o sutra o homem para que tirar se vergonha na rua não percebe porque a boca com alguém que não apontou de homem como quando falar como a boca está comer ou comer sobre sobrevivência está bom isso que ela é bonito assim que não pode ganhar milhares de horas muito embora não canna generalizar e que tudo milhares tem milhares batalhadores que está sutura também ser homem para Deus pagar eles porque desse tipo na comunidade mas e tem outros milhares tudo dia chucha por tema dia aquela atenção que dia bucano esse cara se foi preciso de cana perto do homem para Deus livrando de que tipo de milhar para livrar também milhares também de homem também soma tipo depois Ibrahim alayhi salatu wassalam não pude falar para resumir somente parte do primeiro episódio assim que esse surgimento aconteceu to que chega na Meca e fica se filho lá e fica se milhar lá que lá bem casa lá é que o outro dia está falando Ismail e árabe mas bem não ele é árabe e casa dentro de árabe filhos que ele Ismail bem para lá naquele descendente lá que surgiu o profeta sallallahu alaihi wasallam quarto dona do profeta lá que não inicia nem suma não para baixar no primeiro episódio disse donas que esse quarto dona que está falando Qusay ibn Kilab que Qusay e tem filhos dentre eles e tem Abdul Manaf e tem Abdul Izza e tem Abdul Dar el Qusay o que morre que esses filhos fica substituir que Qusay que lá que junta junta Quraysh não pode falar que esses filhos vêm substituir trabalho é dividir ou que filhos substituir trabalho se depois também que filhos morrem se filhos que tem que elas também vêm dividir trabalho com se papai fica bem eles vai ter um trabalho de cuidar de peregrinos e água vai ter trabalho de peregrinos comida de apoio a peregrinos logo suma é teu é dividir trabalho naquele dividir trabalho é bem também outro trabalho é da onde se primo que se fala do Hashim era o trabalho de peregrinos e água que Hashim não está conhece nome não está agendando nome direito porque é muito importante nessa passagem que Hashim que lá que pode Abdul Muttalib que Hashim
ikela kapadi king ikela kapadi Abdul Muttalib que Hashim ocha que antes de morrer el que suguraba que estomba de Iago na para peregrinos. Da depois de morrer, ele também que trabalho de Iago e tirar ali da Muttalib, sermão. E tirar da quem? E tirar da Muttalib. Que Muttalib, suma sermão Hashim teneba filho na Madina. Que filho que ela quer falar Shaiba. Que Shaiba Muttalib bin Saiba busca filho de seu irmão. Porque ele assume a liderança de Iago, está no lugar de seu irmão, e Saiba vai ter Madina, e vai buscar filho de seu irmão, porque a informação chega para ele de como que ela chegou, se alguém garante, e acaba e homem, tá pega terra, árabes gostavam de gente que como tá pega terra na cavalo, na ferita flecha, aqui, coisas, logo vai buscar filho de seu irmão, e disse, nome de Shaiba. É Shaiba ali, e é que Abdul Muttalib, que cedo quem? Que cedo dona de profeta. Como que andei a adquirir o nome de Abdul Muttalib? Se nome próprio Shaiba. Ou que bem que se teu que cedo Al Muttalib, que ele embarcar atrás de se montada. Ou que ele entra na Maca, logo, suma gente de Maca que consil, logo eu penso como é que tipo que o Muttalib vai comprar, porque naquele tempo vai ter um sistema de comprar catibo. Logo eu falo Abdul Muttalib. O que significa Abdul Muttalib? Significa catibo de Muttalib. Nome de sítio e Muttalib. Logo, ele é falar catibo de Muttalib, Abdul Muttalib. Assim que o nome surgiria para essa cabeça, mas o nome próprio Shaiba. Então, entra com aquela lá, está junto com aquela lá, ou que aquele bem falso, que seja do que Muttalib. Logo, é alguém ali, e bem toma liderança. E toma liderança da peregrinos de Iago. Logo, passa a falar Abdul Muttalib, catibo de Muttalib. Logo, que nome de Shaiba perde. Então, ele, Abdul Muttalib, não pude sentir nesse nome direito, é Abdul Muttalib, e bem dita dia na Kaaba, e sonha, alguém bem ribadali falar para a Coba, fonte de Zamzam. Porque não se vê Zamzam, se não lembra no primeiro episódio, não fala fonte, e desaparece e seco, para via de Jurhum, é que pega a fonte direito, é ser um bocado abusado, é que trata que fonte direito, Deus panhareba e seca a fonte. Depois que outro cabila bim que ser o Khuzaa, é bim guerra com eles, é derrota eles. Logo eles resolvem sair de cidade de Makkah, que Khuzaa fica lá, lá Quraysh bim junta que Khuzaa. Então suma que fonte seco, ou já que tio de profeta, ou dona de profeta, que ser Abdul Muttalib bim sumi liderança de da peregrinos Iago. Iago estava difícil, ele estava buscando Iago em outras zonas, fora de Makkah, para participar peregrinos. Então, um dia dita, Deus mostrar no sonho, alguém vindo onde ele falar como, vai o Bacoba fonte. Então, ele anda, e vai ter 3 viagens, de 3 que ele assina local, e fala, Zamzam, e vai aqui, como se coba, se famílias vêm dentro de tribo de Coreia, fala, é fonte, não juntar lá no estudo, porque a nossa descendente de Ismael. Eu falei, não, meu Deus mostrar essa missão, a mim que não sumi dela, a mim que não cuidei dela, porque a mim que está gente Iago. Então, essa aqui discussão, vai falar, gosto, não tem que vai fazer justiça. Então, essa ainda quem diz vai fazer justiça, né, não é um mágico, lá, muito embora, manga de gente que está fazendo magia, morundada, é coisa que fala como, e justiça já na Islã, que se quer, esse antes de Islã, é que por tomar uma prova, porque esses sítios querentes. Eu falei, ainda bem, não é que Jambacus, porque ela vai fazer justiça nessa metade. Então, é bem, cara que ruma se delegado, né, Abdul Muttalib que ser dona de profeta, e vai que se família também, se familiar, que outro tribos também, cada quem vai que se gente, vai, chega na cau, e água acaba que eles não se via deserto, como a comedoria acaba, e água acaba. Anda, gosto está previsto quase a morrer. Não percebe? Bom, família que se dona de profeta, que se grupo, se fiar o cabo, eu falei eles assim como, olha, gosto não fazer o seguinte, energia assim que não tem, vere não continua não vir morrer, não coba, cada quem vê coba, se coba, não se ainda não pera morto. Quem que morto vem mocha, não tá pintar só se coba não terá. Assim, último alguém que não fica já, aquela cachos por comer, em vez de não sur não morrer cachos comendo. Eu falo, está bem, a boquinha dianteira, a boquinha chefe, não obedeceu. Anta, é cinta, é coba é cinta. E bem pensa, fala, não pude entregar, não rende assim facilmente para morto, não rende motivo, não vai. Tudo que o morto vai tomar não tá sofrendo. Então, aquele anta vai toca só se camelo lanta e água sai bas.
logo que tá indo aqui água é bibi é chama aqui gente que tu de beles água é falar bobinho ali água le que elas falaram olha Abdul Muttalib não faz o seguinte e que precisa que é necessário para não vai fazer justiça porque essa é a justiça de Deus mostra como a água merece que água logo arriba chega e continua aqui cova aqui fonte e vai olhar fortuna lá que cabila de Jurhum fica lá que cabila que guerra com Rosak ser que tribo é bem cura que pire guerra diz vai ser fortuna dentro de que fonte logo e ter aqui fortuna eu já bala estátua de gazela de ouro gazela estátua feito de gazela mas tudo de ouro também olha alguns talhadeiras também de ouro com espadas logo se tribo bem mais é falar olha ele não tem que dividir essa fortuna e falei não Deus privilegiando dentro de bolso e daí a coisa que não cuida dela eu falei não e falei bom não fazer o seguinte eu falei eles não fazer sorteio nome de quem que sai tá tomando logo e põe esse nome que se tribo e põe nome e põe também nome de Kaaba nome de casa sagrado de Deus é fazer sorteio primeiro naquele gazela de ouro que gazela de ouro já faz sorteio nome de casa sagrado de Deus que sai ele fala boa gazela não pode chegar não construir aquela casa de Deus não fazer para ele que é necessário é fazer segundo dia mais naquelas espadas que aqui tá de ouro nome de Abdul Muttalib sai que sai onde o profeta logo e falei eles também de mim e toma anda aquelas rápidas é sofrer porque se como sorteio que é fácil também e bom ponto de do gente só tem 2 milhares para aconselhar eles de como a hora que tem 2 milhares sumi se vai bias cocuji que comi sulambo só leva não profeta é que se sunna se tem 2 milhares na vai bias ita fazer sorteio ita fazer fazer sorteio ita cuide quem se nome sai leva de aí cada cuide quem que gostaria de cuide noiba é homem correto homem digno assim que tá porta entre metade de milhares para não ir para uma história e de lá estamos aqui ouro e para chegar ali segundo historiadores falei primeiro alguém que investiu ouro na casa de Deus e faz aquele beleza e faz joias de lá suma ele era bem só que tem um filho bater no momento e pede Deus se fala Deus olha a mim meu povo como se não é mau atos neles agora gosto de pedir para o tempo paciência para o pai tem filhos se o sorteam 10 filhos na dogolão são para bom não se vê tempo de ignorância de ahilia de só tipo de pensamento mesmo mas pronto Deus me certa se pediram Deus sortear filhos e tem filhos macho manga ele que completa 10 que completa 10 que 10º filho mais pequenino não pode falar que é do Abdullah que lá que na bom, não pode sentir o nome de Abdullah. Que Abdullah e bem fazer sorteio para matar de que filhos que permitiu a Deus. Então fazer sorteio, nome de quem que sai, nome de Abdullah. O nome de Abdullah sai a gente falar não, porque era um bom menino, gosta de a gente falar, olha, gosto de fazer o seguinte, fazer sorteio, tem esse camelo, vou fazer sorteio entre Abdullah e camelo, em vez de matar Abdullah. Se camelo que sai, quantia de camelo que sai, eu matar aquele para Deus, o deixar Abdullah. Jahiliya, ignorância, até fazer que me se, or que favorecer eles muda mais. Anda, então aqui camelos, e tem se primeiro camelo e depois nome de Abdullah sai. E buri mais 2 camelos, nome de Abdullah sai. E buri 3 camelos, conforme na buri camelo, nome de se filho que não sai. Assim que buri do que chega 100 camelos, nome de camelos como sai. De lá então aqui 100 camelos tudo e matar e dividir para coitados de Quraysh, logo se filho mantém salvo. Esse filho lhe e vem ranjal minguero já que ele atingir a área de casa minguero nome de Amina ante o homem que se do filho Abdullah que minguero nome de Amina e é 2 pessoas que não bem padi no querido e no preferido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bem cedo no próximo episódio no papel de seu casamento com surgimento de seu filho que no querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se não chegar não para não agradecer todos os seguidores de nossa página para Allah abençoar nosso tudo perando proteção na nossa vida com nossas famílias e com nossos filhos assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh